Meus irmãos, viveremos nesta manhã um momento histórico aqui na vida de nossa igreja, quando haveremos, em meio a um misto de despedida, mas também de alegria, enviar ao campo missionário do Panamá a família Montenegro. Eu quero convidá-los a vir à frente, reverendo Raimundo, Veridiana, Esther, Davi, Arthur e Felipe. Por favor, queridos irmãos, venham à frente. Pode ser aqui, Felipe. Subir de frente para mim. Fica de frente, por favor. Isso, o reverendo vai colocar ordem aqui na família. Quero convidar o conselho da igreja para vir à frente, convidar os presbíteros eméritos em disponibilidade, a comissão de missões do conselho de nossa igreja, todos, por favor, irmãos, venham à frente nesta hora. Convidar os colegas pastores para que se aproximem. Salmo de número 67, a palavra diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Queridos irmãos, na manhã deste dia 24 de abril de 2022, manhã histórica, vivemos sentimentos paradoxais. De um lado, o sentimento de despedida, de alguém que amamos, de uma família que amamos. Porém, do outro lado, um sentimento maior que deve sobressair e prevalecer, que é o sentimento de alegria em enviar os queridos irmãos para pregar o Evangelho. Enviar ao campo missionário transcultural a querida família do reverendo Raimundo. A igreja local, irmãos, é o meio instituído por Deus para a propagação do Evangelho de maneira oficial, levando a boa nova aos confins da terra. Em um mundo cheio de bilhões de pessoas perdidas, muitas que nunca ouviram o Evangelho, é mistério, é urgente que possamos nos envolver como igreja, cada vez mais, para o cumprimento da grande comissão dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de ir e pregar o Evangelho. A igreja realiza esta bendita obra orando, apoiando, contribuindo financeiramente, mas também enviando servos vocacionados. Assim como em um exército, existem aqueles que lutam na linha de frente e existem aqueles que ficam na retaguarda, dando suporte. Assim também com respeito às missões. O Senhor chama tanto o missionário, a sua família, mas também a sua igreja. Conscientizada desta verdade, é que a nossa igreja, depois de muita oração e preparativos, ao lado da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, considerando o dever da igreja de fazer missões, considerando o preparo e a vocação missionária do reverendo Raimundo e sua família, considerando o desejo manifesto da família Montenegro
de retornar ao campo missionário transcultural, considerando a aprovação do Conselho do projeto missionário Panamá por um período de 3 anos, inicialmente. Diante destas etapas observadas e cumpridas, resta-nos, na manhã deste domingo, abençoar e enviar, de retorno ao campo missionário transcultural do Panamá, nosso querido pastor reverendo Raimundo Montenegro, Dona Veridiana, Davi, Esther, Arthur e Felipe, com a bênção da nossa primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Os desafios dos trâmites burocráticos e instalação da querida família no Panamá, eles existem. Porém, eles devem constituir motivos sobejos para que oremos, para que Deus esteja abrindo portas na instalação dos queridos irmãos no Panamá. Registramos perante Deus neste culto solene, diante da igreja reunida aqui, e diante, reverendo Raimundo, do senhor, de Dona Veridiana e de seus filhos queridos, nossa gratidão a Deus pelo convívio fraterno dos últimos 5 anos. Deus nos proporcionou um convívio fraterno e abençoador. Eu, reverendo Rogério, mais ainda, por morar no mesmo prédio que vocês, mais do que a igreja. Desfrutamos mais deste convívio. E queremos, nesta hora, abençoá-los com a destra de comunhão, com as nossas orações e com a autoridade que nos foi outorgada pelo Senhor Jesus como ministro do Evangelho, de enviar os seus servos para proclamar as boas novas. Intercedemos ao Pai Eterno, Pastor Supremo, Senhor da Igreja, Deus bendito, que abençoe estes queridos irmãos nesse desafio abraçado. Que a bênção do Senhor esteja sempre de forma rica e abundante, assistindo os queridos com a paz que excede a todo entendimento. O amor incomensurável de Deus, este amor que nós ouvimos o coro cantar. O poder que vem do Espírito Santo e a proteção paternal do Supremo Pastor de nossas almas, a quem rendemos glórias e louvores, que esta bênção esteja sempre sobre vocês, com vocês, neste empreendimento santo ali no Panamá. Quero convidar o conselho da igreja, os presbíteros que estão aqui à frente, que façamos um círculo em volta da família, deixando a família ao centro, por favor, irmãos. E quero convidar a igreja para ficar de pé. Se os irmãos puderem, reverendo, se ajoelhar, não sei se é possível, Veridiana, mas se possível, os filhos também. E nós vamos abençoar os queridos irmãos. O nosso vice-presidente do conselho, o presbítero Anderson Fleming, vai nos conduzir na oração. Por favor, Fleming, vem aqui do meu lado. E nós vamos estender as mãos e abençoar a querida família. Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graças e te bendizemos o nome, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que este momento que aqui experimentamos só é possível porque o Senhor permitiu. Reconhecemos, ó Deus, que até aqui o Senhor nos tem sustentado, o Senhor nos tem dado graça, o Senhor nos tem dado os recursos para sermos, ó Pai, uma agência do Senhor aqui em Belo Horizonte e também, ó Deus, atuando no estado de Minas Gerais, em outros estados do Brasil e também nos confins da terra, ó Pai, nas parcerias que temos participado, sustentando, ó Pai, a Tua obra, para que o Teu nome seja proclamado, seja engrandecido. E é com temor e tremor no nosso coração, mas na certeza de que o Senhor está à frente deste projeto, Projeto Panamá, que nós queremos, ó Pai, rogar as Tuas bênçãos, mais uma vez, sobre a vida da família Montenegro, que tem, ó Pai, experimentado participar diretamente desse ministério, ó Pai, de serem missionários, de serem arautos do Senhor, proclamadores do Evangelho,
para a honra e glória do teu nome. Sabemos, ó Deus, dos desafios que eles enfrentarão. E nós, ó Pai, como igreja que envia, temos o dever e a responsabilidade, ó Deus, de tê-los conosco em oração incessante, para que o Senhor remova todas as barreiras, ó Pai, que possam impedir desse trabalho prosperar. A começar, ó Pai, na vida deles, tirando deles, ó Pai, qualquer temor, qualquer receio, qualquer, ó Pai, dificuldade que possa fazer com que eles pensem em voltar atrás, mas que reconheçam em Ti, ó Deus, a fonte única e suficiente dos recursos, da coragem, da intrepidez, do destemor, ó Deus, da força, da saúde, da vida. Rogamos a Ti, ó Deus, que também, no que diz respeito aos recursos materiais para esta obra, que o Senhor levante esses recursos, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos engajar neste projeto, cientes, ó Pai, de que assumimos diante de Ti essa responsabilidade. Te agradecemos, ó Pai, por estes anos de convívio com toda a família Montenegro, pelos momentos, ó Pai, de edificação trazidos aqui com o pastoreio do reverendo Raimundo. Te agradecemos por ter tido a oportunidade de acolhê-lo, ó Pai, aqui, quando retornou do campo missionário. E, mais uma vez, de podermos ser instrumentos de envio dessa família. Deus bendito, ser com esta igreja, que essa visão missionária não se perca e que cada um de nós, ó Pai, na esfera de nossa atuação, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em todos os meios onde frequentamos, que nós também sejamos missionários, ó Deus. Porque essa visão missionária, ela só é possível de ser consolidada quando cada um de nós reconhecemos que também somos missionários do Senhor. Essa é a oração, ó Pai, com a gratidão no nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos agradecidos, humildes e súplices, rogando o perdão dos nossos pecados. Amém. Quero pedir o presbítero Fleming, nosso vice-presidente, e o relator da comissão de missões, presbítero Giovanni, que cumprimente cada um dos familiares em nosso nome, dando aos queridos a destra de comunhão e companhia neste empreendimento santo que os irmãos assumem e nós como igreja também assumimos com eles, de apoiá-los, orar por eles e acompanhá-los, irmãos. Convido a igreja a se assentar, os presbíteros a retornar aos seus lugares, a família permaneça, por favor, reverendo Raimundo, porque a juventude da nossa igreja vai vir à frente agora, a mocidade, e vai homenageá-los com um cântico que o Senhor compôs a letra deste cântico. E eu convido a mocidade para vir à frente nesta hora. Irmãos, o cântico que nós cantaremos está nas liturgias. Os irmãos que quiserem nos acompanhar, souberem o cântico,
Fiquem à vontade para contar conosco também. O Coral Jovem cantou aqui várias vezes, acredito que alguns irmãos já conheçam. Vamos louvar ao Senhor, então. Quero convidar o reverendo Raimundo, a Veridiane e os filhos. Reverendo, vem aqui à frente, se assente ao primeiro banco, porque o coral da igreja vai cantar um hino agora destinado ao louvor de Deus, é claro, mas também aos irmãos, como homenageando vocês. Pode se assentar aqui no primeiro banco, que está reservado para os irmãos. Ouçamos.
Quero convidar o presidente da mocidade, cadê o Vinícius? Vai vir aqui à frente, é o Vinícius. Por favor, Vinícius. E o reverendo Raimundo. Por favor, reverendo. Olha, eu não chorei, viu? Eu estou hoje um homem muito duro. O efeito da Covid me deixou bastante sensível, mas hoje eu segurei. Segurei as pontas aqui. Por favor, Vinícius, é o presidente da mocidade. Tira a máscara. Graça e paz, irmãos. Boa tarde já. Bem, a nossa vida, como foi dito por diversas vezes aqui, ela é feita de tempos e estações. E eu acredito que um belíssimo símbolo é a própria criação que traz essa tônica para nós. E o tempo que nós vivenciamos com o Senhor foi um tempo muito proveitoso. Nós tivemos a oportunidade de aprender muito contigo, de receber o seu afeto de modos, de linguagens um pouco distintas, receber o afeto dos seus filhos, da sua esposa, o abraço, o carinho, enfim, foi tudo muito marcante, muito intenso. E as nossas palavras, né, como mocidade nessa tarde, é de profunda gratidão, alegria, porque o Senhor está cumprindo a missão do Senhor, e as nossas orações ao Senhor, para que Ele te acompanhe, te guie em todo esse percurso que Ele está agora colocando diante do Senhor. E uma lembrança da nossa mocidade para toda a família, para que vocês rememorem acerca de nós, assim, nunca se esqueçam de nós. No caso, acho que teria que montar, porque é um porta-retrato. Então, aí... Mas tem as fotografias já nossas e da família, a gente já prepara tudo. Então é isso. Muito obrigado, viu? Deixa eu dar um abraço no Senhor. E é isso. Obrigado, Vinícius. O Elias, conforme eu mencionei no início do culto, é o presidente do Presbitério Belo Horizonte e fez questão de vir aqui, atender o nosso convite e vai nos deixar uma palavra em nome do presbitério. Meus irmãos, graça e paz. Eu queria, nesse momento, o reverendo Raimundo e demais irmãos, dizer uma palavra de gratidão a Deus por participar desse momento. Eu tive a honra de participar com o reverendo Raimundo da primeira vez de 2 anos, né, reverendo? Na Igreja do Paraíso, lembro muito bem disso, nós nos recebemos lá. E também agora, nesse momento de 5 anos, aqui, a volta, né? Para nós, como Presbitério Belo Horizonte, é uma alegria muito grande participar desse momento. Que rogamos a Deus, as bênçãos do Eterno, sobre a vida do Senhor e da sua família. Né? Leva o nosso abraço, nosso concílio, nossas orações, nosso apoio. Deus os abençoe grandemente. Reverendo, agora, por favor, né? Irmãos, eu procurarei ser breve. Precisamente, para não correr o risco de atropelar, eu procurei escrever a minha fala, que foi publicada no domingo, boletim do domingo passado. Então, se alguém não leu, eu procuro sintetizar o que eu teria para dizer, o meu sentimento para a vida da igreja. Eu diria que 3 coisas marcam a primeira igreja para mim, né? Os laços familiares. Eu costumo brincar dizendo, não mexe com um não, que você mexe com todo mundo na primeira igreja. Existem muitos laços familiares fortes aqui, né? Famílias por gerações que se intercruzam. Isso dá certamente uma estabilidade, uma riqueza muito grande para esta igreja. A família é uma instituição divina, a igreja também o é. Isso marca. Nós, como família, experimentamos algumas coisas que vão nos carregar conosco. 2 dos nossos filhos nasceram aqui, a Esté foi batizada aqui. E nesse período de 5 anos, os nossos 4 filhos professaram a fé aqui na igreja, né? Deus nos deu esse tempo. A segunda marca é a marca do amor. Chega a ser constrangedor e por isso que eu fiz questão até de tirar o óculos para não ver vocês, né? Como míope, eu estou olhando sem ver, porque a gente se blinda emocionalmente fazendo assim. Exatamente, a gente vê os rostos. E tendo Deus por testemunha, e falo aqui um cristão e presbiteriano que entende a importação do invocar o nome do Senhor. Tendo Deus por testemunha, eu sou grato a Deus pelo amor de vocês. É muito difícil passar pelaquela sensação de que, para mim, né, talvez orgulho, da gente ser mais amado do que conseguir amar, mais receber do que conseguir retribuir. Este sentimento eu tenho com relação à primeira igreja. 21 anos de ministério, dividido em 3 partes. Uma parte lá em Suzano,
ou manter essa parte maior aqui, né, porque já passou um pouquinho de 5 anos, com mais 2 da outra, e manter-se em outros ministérios, inclusive o transcultural. As memórias que eu carrego comigo sobre a primeira igreja, que assim como eu, estamos em processo de santificação, são memórias marcadas profundamente pelo amor, irmãos. Eu trago vocês em meu coração e nós levaremos com isso, pode ter certeza. Eu tentei amar mais, mas é difícil, vocês são um padre duro, não é? E o terceiro, né, que eu dizia, são os laços de comunicação. A minha identificação é profunda com a primeira igreja. A linguagem, o jeito, o estilo. Não foi à toa que quando nós estávamos em Portugal com uma série de dificuldades e foi feito um apelo, conversando com Veridiana, disse, é o apelo da nossa igreja amada, com que a gente tem uma identificação muito grande. E nós voltamos, como disse Paulo aos Gálatas, dizendo, a primeira vez que eu estive entre vocês e preguei foi por causa de uma enfermidade. E vocês não mediram esforço, se fosse preciso, arrancariam os próprios olhos para nos dar. Este é o sentimento que nós temos com relação à primeira igreja. Nós voltamos bem quebradinhos, entendendo que a igreja precisava de nós também. E como um soldado ferido vai para a enfermaria, foi o que nós experimentamos aqui. De início eu até me assustei, dizia, eu não vou dar conta de ajudar a igreja num momento tão especial. E fiz do gabinete pastoral o meu refúgio. Disse, Senhor, me alimente para eu conseguir alimentar esse povo. E eu brincava com algumas pessoas e dizia o seguinte, sabe qual é o meu segredo? É porque eu estava falando para mim muitas das falas que eu dei aqui para vocês. E vocês estavam ouvindo, né? Me colocando na mesma situação. Nós não somos heróis, não somos melhores do que vocês, também não somos piores, né? Nós somos pecadores amados pela graça do Senhor, que entendem o privilégio desta vocação. Conhecemos pessoas que aparentemente, e alguns não só aparentemente, demonstram até mais algumas saúdes. Conversava com alguns casais, que a gente teve o privilégio de participar, celebrando o casamento, e diz, vocês têm mais maturidade do que eu tinha quando eu me casei. Vocês têm mais estabilidade, inclusive emocional, do que nós. Não gostaria que ninguém tivesse uma imagem de heróis. Nós somos uma família de pecadores que está querendo participar do privilégio de ver Cristo sendo conhecido onde Ele é menos conhecido. E nós estamos juntos. Esses vínculos, eles são eternos, né? Não apenas aqui para sempre. Eu gostaria de terminar a minha fala agradecendo todo o carinho, foi demonstrado representativamente pela igreja aqui no Vinícius, a mocidade com quem a gente acompanhou, pelo corpo de oficiais da igreja, na pessoa do reverendo Edson. Reverendo Edson, eu louvo a Deus pela sua vida, pela amizade, o respeito, o carinho. Eu louvo ao Senhor por tê-lo colocado como pastor aqui da igreja. E o meu desejo é, nesses anos, ter colaborado da melhor maneira possível, para que Deus te use cada vez mais. Deus te constituiu pastor sobre essa igreja. E Ele haverá de continuar te sustentando nesse ministério. Para mim foi uma honra trabalhar com você nesses anos. Amém. Irmãos, estamos juntos, apesar de algumas distâncias. Esse ano é especial, devido a algumas instabilidades, incertezas e processos que a gente está tirando. A gente vai fazer alguns bate e volta, porque a gente tem que sair um tempo até regularizar. Pedimos que os irmãos orem por isso, para a gente conseguir rapidamente o visto de trabalho, sair a autorização da organização da igreja lá no Panamá, porque assim facilita a nossa vida também. Mas devemos nos encontrar em alguns períodos curtos também, tá? Nos revendo. E no mais, é só o início de uma jornada que Deus está guiando a vida de todos nós. Sim, nós estamos, pela graça do Senhor, partindo hoje à noite para o Panamá, né? Então, à noite mesmo, a gente sai para o aeroporto e nas primeiras horas da segunda-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos embarcando para a cidade do Panamá, a cidade do Panamá. Que Deus le bendiga a vosotros todos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Reverendo, fique à porta com a família. Tenho certeza que será inevitável alguns abraços, né? Deus nos abençoe.